Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. Bom, no ar mais um Pod Esportes, podcast esportivo que eu e o Luiz Ceará criamos desde o ano passado, falando com grandes estrelas do esporte, de todos os esportes, para valorizar o esporte brasileiro. E hoje a gente está aqui com um dos maiores nomes da ginástica brasileira, da história, e não só do Brasil, né? Um dos maiores nomes também da ginástica mundial. Breno, é verdade. O Diego Hipólito, de quem a gente está falando, está com a gente aqui, ele é um orgulho do esporte nacional, né? É um ginasta que nos emocionou, não é? Que nos emociona ainda, não só quando ele está em atividade, mas fora, né? Pela vida que ele tem, pelo tipo de pessoa que ele é, né? Tipo de ser humano totalmente especial, que é o Diego Hipólito. É uma honra muito grande, viu, Diego, falar com você aqui. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, tenho acompanhado aí, vocês estão fazendo o maior sucesso, parabéns, né? Muito importante a gente valorizar o esporte, né? Principalmente num período que a gente sabe que o esporte traz alegria, traz felicidade, inclui as pessoas. A gente teve esse ano os Jogos Olímpicos, né? A gente teve também a ginástica aí com a estrela Rebeca Andrade, me sinto muito honrado de poder estar fazendo parte dessa história que a ginástica está mudando aí cada vez mais e mais. Diego, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi o seu início, né? Porque a gente sabe das dificuldades, cada atleta, o pessoal, o público, a torcida, a gente vê o atleta no pódio, conquistando medalhas importantes, mas eu imagino que até chegar lá, o seu ciclo foi de muita batalha, de muita luta, e eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente, com o nosso público, como que foi desde o seu início essa paixão pela ginástica, como é que você entrou no esporte? Sim, exatamente. A gente tem uma paixão pela ginástica, a nossa família tem o DNA esportivo, tanto eu quanto a minha irmã, meu irmão que é meu assessor também fez ginástica. A gente começou muito cedo, eu comecei total por influência da minha irmã. Para quem não sabe, eu não sou carioca, eu sou paulista, mas eu tenho um pouco de sotaque do Rio porque eu vim para cá muito cedo por conta da ginástica. Eu comecei a ginástica no SESI Santo André, 4 anos após a minha irmã. Minha irmã começou com 5 anos de idade, eu comecei com 7, a Dani é 2 anos mais velha que eu. E comecei total por influência dela, foi um esporte que não era muito praticado por homens, então no início eu entrava e saía, até que eu vi que realmente era o que eu gostava, eu tinha muita facilidade de fazer ginástica, porque eu já sabia fazer mortal só de olhar minha irmã fazendo, então, e que é algo que não é tão comum. Com 8 anos de idade, a minha vida mudou muito, que foi uma escolha que minha família teve que fazer, de vir para o Rio de Janeiro, que foi um convite da Georgette Vidot, técnica da seleção brasileira na época, técnica de Luísa Parente, Soraya Carvalho, e por sinal é a coordenadora técnica da Rebeca Andrade da atualidade, ela faz parte de todas as gerações da ginástica. Ela convidou na época a minha irmã para fazer parte do Flamengo, né? Então
falando que iria conseguir um emprego, o Flamengo ofereceu um emprego para meu pai, para minha mãe, e um salário para minha irmã, e mais a nossa moradia, que seria no Morro da Viúva, que era um prédio do clube. Uma proposta, assim, muito boa. Óbvio que meu pai já era empregado lá, minha mãe também empregada os dois trabalhavam, né? Minha mãe como manicure, pedicure, era cabeleireira, e meu pai trabalhava com pneus na Firestone. É meio complicado, né? Você tem muitos anos de firma e sair, mas eles foram em busca do sonho da filha inicialmente, né? E eu e meu irmão fomos meio que em conjunto, porque a ginástica não era muito praticada por homens, né? Então isso já era um tabu, um rótulo que teria que ser quebrado futuramente. Eu nem sabia que eu iria ajudar nessa construção aí da ginástica até hoje. E viemos para o Rio de Janeiro, e aqui conseguimos todos esses feitos que tivemos pelo esporte, mas inicialmente foi bem complicado, porque o emprego não aconteceu dos meus pais, o Flamengo ficava cerca de 6 a 8 meses sem pagar, então a gente passava situações, mesmo morando na Zona Sul, de total miséria. A gente não tinha gás, a gente não tinha o que comer, não tinha arroz e feijão, a gente tinha bico de gás, aí às vezes faltava o que comer. A gente conseguiu uma vez, me recordo bastante, uma lata de leite condensado com a vizinha, que foi o leite que a gente foi treinar, que foi dissolvido com água, que a água não cortava, que era do condomínio, e foi o que a gente foi treinar. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, no início, toda essa resiliência que eu tenho pelo esporte veio muito do início, né? Por muita perseverança. Fui vendedor ambulante na praia de Copacabana para ajudar a gente ter o que comer. Enfim, a ginástica começou a ser implantada desde muito novo, mas ela me fez ter que amadurecer também muito jovem, para que eu tivesse a possibilidade de chegar, quando cheguei mais velho, ser resiliente, ser forte, enfim, é isso. Com relação a uma coisa que me revolta há muitos anos. Eu sou um jornalista antigo, né? E eu sei que a questão financeira, o que financia o esporte no Brasil, é um dinheirinho mirrado, né? Vai para um lado tudo, para outros nada, e a ginástica, ela sofreu muito, sofre menos hoje, mas sofreu muito. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu vou falar um geralzão, assim, do que eu enxergo o esporte. Eu, como atuante ainda no esporte, sou uma pessoa que gosto muito de ver ginástica, acompanhar as outras modalidades. A ginástica, ela tem 20 anos, esse ano fez 20 anos da primeira medalha do mundo, né? Que era uma época que a gente não tinha patrocínio, foi conquistada essa medalha pela minha irmã, e 2 anos depois pela Daiane dos Santos, que foi em 2003. Dani em 2001, Daiane dos Santos em 2003. Dessa primeira medalha, a gente escolheu muitos frutos positivos, né? Que a gente começou a ter oportunidade de ter visibilidade. Na época, depois a Bandeirantes começou a comprar as competições mundiais de ginástica, começaram a ser televisionadas, o Sport TV televisionava as Copas do Mundo, levava repórter, enfim. Mudou muito a realidade de visibilidade da ginástica. Por mais que eu acredito que ainda é muito pequeno perante o que o esporte oferece para a saúde das pessoas, saúde mental, saúde educacional, saúde de todos os tipos, né, que o esporte pode oferecer. Mas o esporte não de alto rendimento, né, o esporte prática esportiva, enfim. Mas os ídolos que incentivam muitas vezes essas crianças a entrarem na modalidade que elas gostam, praticarem saúde. Quando foi esse ano de 2001, a minha irmã não tinha dinheiro nem para viajar, né? A gente não tinha, era patrocínios, né? Que levavam os atletas para as competições. E minha mãe conseguiu, na época, falar com o Ronaldo Fenômeno, que ele arcou com a passagem da minha irmã, passagem, hospedagem, alimentação, e foi no qual aconteceu a primeira medalha do mundo da ginástica. Então, essa época era uma realidade muito sombria relacionada a patrocinadores, incentivo. Depois de 2002 foi quando eu comecei já a ir para os campeonatos mundiais também. Em 2003 foi quando a Daiane foi campeã do mundo. 2004 foi... Nessa época, as meninas tinham já patrocínio, né? A confederação tinha, as mulheres tinham patrocínio, os homens ainda não. Nós ainda não tínhamos. 2004 foi um ano olímpico, aquele ano que Daiane dos Santos era uma super referência na ginástica mundial, não só nacional, e ela tinha chances reais de ser campeã olímpica em Atenas. Aí, depois disso, 2005, que foi quando eu consegui meu primeiro título mundial, me tornando o primeiro homem medalhista mundial da história brasileira, né? E no ano seguinte, nós conseguimos o patrocínio da Caixa, que está com a confederação até hoje. Então,
A ginástica deve muito à Caixa Econômica Federal, às loterias Caixa. A CBG tem um vínculo direto com a Caixa há muitos anos, que fez com que a gente conseguisse evoluir para hoje a gente ter uma atleta como um fenômeno como a gente tem a Rebeca Andrade atualmente. Se a gente fosse pensar há tempos atrás, poderia não acontecer esses resultados dela porque não tinha um patrocínio. Esse patrocinador, ele tem hoje em dia 16 centros de treinamento, ele incentiva centros de alto rendimento, incentiva na realidade categorias de baixo e até chegar ao alto rendimento diretamente. Os atletas são afetados, eles têm um projeto comigo também, dentro da Confederação Brasileira de Ginástica. Eles são, hoje em dia, o pilar para que a ginástica esteja como está. Muitas modalidades eu vejo que ainda não tem um incentivo ideal. Eu acredito que quanto mais a gente puder incentivar os atletas de cima para baixo, acho que da parte do governo até a parte do Estado, até a parte dos clubes, a parte dos patrocinadores também incentivarem, e isso faria com que nós nos tornássemos, né, uma potência mundial em termos de resultado. Como vem aumentando os patrocínios via Comitê Olímpico Brasileiro, via algumas confederações, outras totalmente mal incentivadas, existe uma discrepância muito grande, tá? De várias modalidades. A ginástica é uma modalidade muito estruturada perante nacionalmente. Óbvio que a gente ainda precisa incentivar muito mais as categorias de base, mas para isso tudo precisariam de mais patrocinadores. Eu não posso reclamar da ginástica, porque eu sou uma pessoa que vim de uma geração que a gente não tinha dinheiro nem para viajar, né? Que os mundiais eram arcados pelos pais e se você tivesse índice. Então, vejo muitas modalidades reclamando. Eu acredito ainda que no Brasil você tem um incentivo para os esportes olímpicos só a partir do resultado. Ainda isso, acho que tem que quebrar. A gente tem que colocar planos que existem, até alguns que vieram de, acredito eu, que desde 2003 nós temos a Lei Agnello-Piva, que ajuda com que algumas modalidades melhorassem muito, ajuda todas as modalidades, a Lei Agnello-Piva, mas é um dinheiro ainda muito pequeno. A gente tem alguns outros planos que vêm também já desde 2012 do governo, que ajudaram, né? Imagina, a gente que eu falei primeiro, 2003, 2012, são coisas que já têm alguns anos implantados para que ajudem as modalidades. É muito pequeno ainda, porque o esporte, se você for olhar, enxergar ele da maneira como ele é grande, a maneira como ele incentiva uma criança, a maneira como ele inclui a criança, eu sou total exemplo do esporte, só que a grande maioria dos atletas ainda tem total heroísmo para conseguir os resultados. A gente até conversou numa entrevista um pouco antes das Olimpíadas com o Rogério Sampaio, porque ele, como coordenador do COB, falou bastante sobre o que você está falando, né? Dessa necessidade de apoio, de unir o esporte, de incluir as pessoas, né? E eu acho que o esporte também é muito importante para o país, não é, Diego? Porque o país se mobiliza em Olimpíadas, se mobiliza em outras competições também, mas o sucesso no esporte, a gente vê a preparação nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, países de ponta, né? Isso acaba levando também o país de diversas formas para frente, né? Não é só um jogo ou uma competição, né? Não é a competição do esporte, na realidade, é ser campeão para a vida. Esse é o grande objetivo do esporte, que é exatamente essa satisfação que eu tenho, maior que qualquer brasão que eu tenha conquistado, é a satisfação de ser feliz pelo esporte, de ter proporcionado alegria para as pessoas, trazer esperança, né? Tipo, em períodos tão críticos como agora, a gente viu os Jogos Olímpicos, como une as pessoas, né? Todo mundo ficou focado para assistir, para torcer pelos atletas de todas as modalidades. E diferente, óbvio, que o futebol não é mais um esporte, né? Há muitos anos é um comércio, envolve-se muito dinheiro e eu sou um torcedor flamenguista e também muito, muito, muito torcedor, e entendo que o futebol move, na realidade, muita coisa, só que também é para uma realidade desse tamanho, se você for pensar. Os atletas que são destacados
no futebol, que é uma realidade que ganha muito dinheiro, são muito pequenos. Se você for pensar pela quantidade de pessoas que jogam futebol no Brasil e no mundo, não é uma realidade de que você vai ter sucesso 100% em questões financeiras, muito pelo contrário. É uma realidade muito pequena que consegue ser bem sucedido. Nos esportes olímpicos também acredito que a realidade seja muito pequena, só que a gente tem que arrumar planos e maneiras para que a gente incentive os atletas com patrocinadores, pelo governo, óbvio, pelos clubes também, mas tem que abrir esse espaço, né? E a gente abre espaço com diálogo, mostrando que o esporte tem os valores principais, né? Da educação, da disciplina, do respeito ao próximo, que eu acho que é o principal. Por mais que exista uma competição, algumas modalidades têm competições diretas, que aí as pessoas acham que ganhou ou perdeu. Não, eu acredito que você sempre ganhou. Se você se esforça, se você faz o seu máximo, você já é um super vitorioso. Eu, nesses meus pensamentos, né, já falando de planos futuros, nisso tudo estou implantando o meu projeto social, que vai ser lançado agora, que eu não queria fazer ele quando eu era atleta atuante. Tenho também feito outros projetos. Atleta sempre é artista, né? Estou participando de um quadro do Luciano Huck, né? Lá do Show dos Famosos, que eu canto, atuo. Tenho minhas palestras, trabalho como comentarista também, como do time de ouro lá da Globo. Enfim, tenho um espetáculo no circo, que é algo que eu ainda sou acróbata, né? Tipo, engraçado, né? Tipo, faria ginástica. Continuo sendo atleta, né? Eu não sou atuante, mas atleta a gente continua pro resto da vida. Mas lá eu salto, eu pulo, né? Eu danço com a minha irmã e também canto no final do espetáculo. Então, a gente migrou aí para outros cenários. Eu acredito que a gente tem que juntar um pouco mais os atletas também para que a gente mude cada vez mais e proporcione mais alegria para essas pessoas. Não pode só chegar nos Jogos Olímpicos e assistir só os Jogos Olímpicos, lembrar das outras modalidades só nos Jogos Olímpicos. O esporte ele acontece nos Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos, mas para o atleta ele treina o ano inteiro, né? Sem pausa. Diego, num passado bem recente, eu queria fazer uma colocação aqui com você. No passado bem recente, né, a gente tinha uma história de que a medalha, se não fosse ouro, não valia. Né? Eu vi isso em Olimpíadas, que eu participei trabalhando. Né? O Brasil ganhou algumas medalhas e o cara fala que a medalha de bronze não vale, a medalha de prata não vale. Você ganhou uma prata em 2016 e eu tenho uma convicção, né, por ter estado perto de atletas de várias modalidades, o cara treinando ali para chegar. Eu sei que no esporte individual, esgrima, natação, tênis de mesa, tênis, né? E a ginástica são esportes em que você luta contra você mesmo. Você batalha ali anos e anos para subir e para se apresentar. Sozinho, você com você, né? Com seus medos, com suas dores, né? E por isso que eu valorizo cada participação, quanto mais que você leva uma medalha, seja ela qual for. Você tem uma medalha de prata no Rio de Janeiro, né? E eu queria que você falasse sobre a medalha de prata, né? Sobre a honra de se ganhar uma medalha numa Olimpíada, o valor que isso tem. Então, Pequim foi um período muito diferente, né? Porque eu era campeão existe mundial um por ano e no ano das Olimpíadas não existe mundial. Então mundial num ano, mundial outro ano, Olimpíada. Aí começa de novo o ciclo de novo. Mundial, Olimpíada. Só esse ano que foi mundial e Jogos Olímpicos no mesmo ano, pela questão de os Jogos Olímpicos não terem acontecido ano passado. E aí, 2005 eu fui campeão do mundo, 2007 eu fiquei em segundo, 2005 eu fui campeão do mundo, 2006 eu fiquei em segundo, 2007 eu fui bicampeão do mundo, 2008 eu me classifiquei em primeiro nas eliminatórias e na final eu caí na última acrobacia, ficando em sexto lugar. Eu acho que a gente tem uma cultura muito errada, né, de pensar assim, você vai para a competição, por mais que você seja favorito, todos que estão lá treinaram muito, trabalharam muito, querem aquele resultado, né? Eu enxergo hoje em dia que essa minha queda foi a minha maior vitória da minha carreira, porque me fez, na realidade, ter cada vez mais meus pés no chão e entender que uma falha olímpica não é um avião que cai, não é uma tragédia.
cair nos Jogos Olímpicos, num país que não tinha uma cultura ainda para uma modalidade que é feita. Hoje em dia nós temos uma cultura de homens com grandes resultados. Nós temos Arthur Zanetti, campeão olímpico, campeão do mundo. Nós temos Arthur Nori, medalhista olímpico, campeão do mundo. Então a gente tem o Chico, tem diversos... Caio, finalista olímpico. A gente tem alguns atletas atualmente masculinos, homens que praticam a ginástica e que têm destaque. Mas naquela minha geração era o Diego Hipólito em todos os momentos, né? Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que me deu, porque eu acredito que do que seria se eu fosse campeão do mundo ninguém soubesse, né? A mídia me credibilizou muito e as pessoas me deram um espaço muito grande para que eu tivesse o poder de fala e para que as pessoas se incentivassem também pela minha carreira. Só que cair nos Jogos Olímpicos iria deixar minha carreira menos vitoriosa? Claro que não. Mas eu queria muito ser medalhista olímpico. Era um sonho meu ser medalhista olímpico, né? Independente da cor da medalha, eu queria conseguir. Queria ter a sensação, porque por mais que os Jogos Olímpicos tenham nível de dificuldade para a gente, seja até mais fácil do que o Campeonato Mundial Pré-Olímpico, é uma competição que envolve muita coisa. Você quer, ela tem um charme muito grande. Os Jogos Olímpicos move tudo, todo mundo assiste, é legal, é algo que é muito contagiante, né? E aí eu fui para um outro ciclo, a ginástica muda muito, né? Londres, caí literalmente de cara. Foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano que eu operei 4 vezes. Eu tenho 11 cirurgias pela ginástica, mas naquele ano eu operei, só no ano de Londres eu operei 2 vezes meu pé direito, 1 vez o joelho direito e 1 vez o ombro esquerdo. Foi um ano que eu realmente não estava em condições de competir nos Jogos Olímpicos, mas eu não queria desistir. Entrei, caí de cara, literalmente de cara. Foi muito, muito mais difícil que Pequim, porque Pequim eu me senti invencível. Ninguém é invencível. Ninguém. Não é porque eu conseguia resultados que eu era invencível, muito pelo contrário. Pequim me fez cada vez mais meus pés no chão. Londres não. Londres eu era muito merecedor de ter acertado, porque não que Pequim não fosse merecedor, eu treinava muito, mas é diferente, que Londres eu cheguei muito mais humilde, muito mais... querendo muito mais, o resultado, a Olimpíada tinha muito mais importância para mim do que tinha em Pequim. Em Pequim estava uma consequência, eu ganhava tudo, eu era me tornei uma celebridade no país, eu tinha várias situações que faziam eu, na realidade, eu não me enxergar como um atleta. Eu me enxergava, eu olhava assim, caramba, tanta oportunidade, imagina, uma pessoa que veio lá de baixo, que passou fome, um dia passa fome, alguns anos depois tem absolutamente tudo. Você se deslumbra um pouco, é inevitável. Eu tenho consciência disso, que era um ano que eu estava um pouco deslumbrado. Quando foi para as Olimpíadas de Londres, caí, foi muito diferente. Quando foi o outro ciclo, já a partir de 2013, era outro código de pontuação. Então, eu já era mais velho, já tinha muitas lesões. Eu estava numa situação muito diferente do que foram os outros anos. Fui para o ano de 2013, fiquei em 5º do mundo e 7º do mundo. Eu falei assim, opa, mais um ciclo que eu tenho chance de medalha olímpica, porque se eu cheguei nesse código que mudou novo, a aparelhagem mudou muito de 2012 para 2013, a aparelhagem não tinha mola no solo até 2012. 2013 eles colocaram mola no tablado. Isso me ajudou demais a continuar na ginástica, porque eu tinha muita dor com os aparelhos antigos. Eu falei assim, caramba, vou conseguir continuar. Enfim, fui para esse Mundial, vi que eu tinha chance de continuar. No ano seguinte me colocaram como segundo reserva, eu fiquei muito triste, porque era um ano que eu estava muito bem, e eu não achei justo que me colocaram como reserva naquela época. Até me posicionei, que tinham me colocado como reserva, que estavam tentando me parar antes do tempo, enfim. Acabei entrando para competir no Campeonato Mundial e me tornei 3º melhor do mundo naquele ano. Então, era um ciclo bom de novo. Novamente, eu estava tendo chance de ser medalhista olímpico. Mais experiente, muito mais justo como pessoa, muito mais sensato. Não que eu não fosse, mas eu era sempre muita emoção e às vezes eu esquecia da razão em alguns períodos, né? Quando a gente é muito emotivo, a gente não enxerga algumas coisas. Quando chegou no Rio de Janeiro, eu acho que foi um período que eu só queria acertar. Eu queria acertar. Porque mais do que qualquer pessoa, a pessoa que poderia mais se prejudicar nos Jogos Olímpicos era eu mesmo. Se eu chego no 3º Jogos Olímpicos e vou e caio, apaga toda a história que eu fiz como atleta. Porque nós somos muito imediatistas.
Então ia parecer que era o Diego, que sempre erra. Hoje em dia a gente está valorizando muito mais o lado emocional, valorizando muito mais o lado humano dos atletas, que eu acho que tem que sempre ser valorizado. Eu torço e luto muito para isso, que a gente seja mais humano, não só na palavra humanidade, né? Que nós sejamos humanos, que a gente tenha humanidade com as pessoas, que a gente trate as pessoas melhor, que sejamos mais gentis, que a gente entenda que ganhar e perder é do dia a dia, e muitas vezes o ganhar é uma vitória, o perder é uma vitória. Enfim, quando eu acertei a série, aquilo meio que foi muito surreal, foi um dia muito, muito especial, assim, um dos melhores dias da minha vida, porque foi uma realização de que eu sabia que essa medalha não era só minha, era uma medalha que representava uma força de vontade, uma esperança de muitas pessoas, de uma população. Que nós somos assim, né? A gente passa por muitas dificuldades e o brasileiro não desiste, ele vai em busca, e aí o governo está todo errado, e aí as pessoas não desistem delas mesmas, vão e lutam, se posicionam, que é o que a gente tem feito atualmente, né? Estamos sendo mais expostos, né? Mostrando mais o que a gente é no dia a dia. Eu acho que aquela medalha foi exatamente isso. Era uma medalha que não era só minha. E quando eu subi no tablado, eu subi com o Brasil inteiro comigo, torcendo por mim. E sempre me lembrar dela e sempre é muito emocionante, porque ela fez com que eu acreditasse cada vez mais que tudo é possível se você tiver fé, for educado e trabalhar muito duro. Porque para eu ser medalhista olímpico eu tive que trabalhar muito. Com 30 anos de idade, não é uma idade que é muito comum na ginástica ser medalhista olímpico, eu me tornei medalhista olímpico. Então, para mim, prata significa redenção, significa algo muito importante para mim. E mesmo se eu não fosse medalhista, se eu tivesse ficado em pé, para mim já era uma super vitória. Essa medalha significa muito para mim. Significa que eu posso ir em busca de qualquer sonho meu, que seja dele de agora, como eu tenho projetos como esporte, com questões artísticas, questões musicais. Eu acredito que a gente tem que sempre incentivar as pessoas, e a fala que eu sempre tenho para todo mundo: não desista no seu primeiro obstáculo, levanta de cabeça erguida e passa para o próximo, e só se avalie pelas pessoas que te incentivam, não vai pela pessoa que é crítica negativa para você, porque isso é o que mais tem. A pessoa que vai falar que você não pode, que você não consegue, porque as frustrações dela, ela coloca em outra pessoa. Às vezes os pais fazem isso com os filhos. Então, a gente tem que incentivar as pessoas a sermos mais gentis. E eu acredito em dias melhores, mesmo com tanta turbulência, né? Tanta corrupção, tanto ódio, tanto de cima para baixo, né? Que eu falo, a gente tem maus exemplos nos coordenando. Pessoas que falam que são desbocadas, fazem que na realidade coisas que a gente que eu não admiro. Eu sou uma pessoa que admiro falas boas, não falo palavrão no meu cotidiano, nunca fui assim, não sei porquê, acho que é a cultura da minha mãe, dos meus pais. Incentivo para que nós tenhamos dias melhores, e o esporte faz isso, faz a gente ter esperança. E nesses maus exemplos, né, infelizmente está enraizado aqui no Brasil essa questão de preconceito. Até a gente abordou isso com a Daiane dos Santos, porque são todos os tipos de preconceito, né? Infelizmente a gente tem que tocar nessa situação, porque era para ser uma coisa comum, né? Porque as pessoas são iguais, seja atleta, não atleta. Todo mundo tem o mesmo destino. O destino de todas as pessoas é o mesmo. O problema é que nós temos preconceito. A sociedade tem preconceito com obesidade, com a mulher, com sexualidade, com etnia, com religião, são tantas coisas. Eu acho que se a gente se colocasse um pouquinho mais no lugar do próximo, enxergasse que o nosso futuro é igual para todos, Deus fez todo mundo diferente. E aqui nosso objetivo é ser irmão, não gostar mesmo se você não gostar da minha conduta, se você não gostar... eu odeio quando falam opção, porque não é opção, eu nasci na condição que eu nasci. Mas se a gente se enxergasse mais como irmãos, amigos, pessoas que na realidade são diferentes, e se preocupasse com a gente, não se preocupasse com a diferença do outro, porque nós somos todos diferentes. Mesmo pessoas parecidas esteticamente, elas são diferentes em várias situações. Então,
Eu tenho esperança de dias melhores. Eu tenho esperança de que a gente ainda vai enxergar o próximo como irmão, que a gente ainda vai olhar a dor do outro como a nossa dor e vai tentar ajudar as outras pessoas. Eu desde criança, a fatia do bolo da minha família é dividida por todos, sempre. Eu não tenho o hábito de pegar o bolo e comer sozinho. Eu acho que isso é mais interessante. Quando a gente faz um aniversário, não é para todos, não é legal dividir o bolo com todas as pessoas, é exatamente isso que a gente tem que fazer. E para que a gente faça isso, eu acho que as pessoas boas têm que se unir cada vez mais, né? O preconceito, ele é enraizado na nossa sociedade, muito aqui no Brasil, é mundialmente, mas no Brasil é muito, tem muitos rótulos, e se a gente não se comunicar e não se expressar e não dar a palavra para as pessoas, a gente vai continuar sempre tendo preconceito dentro, fingindo que não tem só porque é filmado. Isso é péssimo, que eu vejo muitas pessoas assim, elas têm preconceito enraizado, e elas não procuram mudar, elas só têm medo de serem filmadas. Eu, Diego, sou um incentivador de pessoas. Para mim, pouco importa se uma pessoa é igual a mim, diferente de mim, pensa igual a mim, não pensa igual a mim. Muito melhor quando a pessoa não pensa igual a mim, porque na realidade a gente vai articular e conversar, eu vou ganhar experiências com a pessoa e a pessoa vai ganhar experiências comigo. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender algo e ninguém é ignorante que não possa ensinar alguém alguma coisa. Você, como um dos pioneiros na ginástica, né? E foi o pioneiro de nome na ginástica masculina. Você sentiu muito na pele esse preconceito? Até a Formiga falou com a gente, citando um exemplo de futebol, que em casa, quando ela resolveu jogar futebol, ela chegou a apanhar em casa, né? De familiares e também esse preconceito na rua, porque para as pessoas, algum tempo atrás, mulher não podia jogar futebol. Imagino que na sua época também, homem não podia fazer ginástica, teoricamente, né? Sim, eu vou falar assim do que eu penso, da maneira como eu lidei, do que eu penso que tem que ser feito adiante. Eu acho que a informação a gente tem que fazer exatamente como a gente está fazendo aqui, dialogando. Mas eu não vou me vitimizar, porque eu acredito que por mais que tivesse preconceito, eu consegui lidar bem com a situação do preconceito na época. Porque a gente não tinha leis, a gente não tinha... Então eu não acredito que isso foi um problema para mim, tá? Pessoalmente. Eu acho que foi problema para muitas pessoas ao meu redor. Houve com muitas pessoas, só que a ginástica era a minha única oportunidade de vida. Eu me agarrei naquela oportunidade e falava, é isso que eu quero pra minha vida, e pouco importa o que estão falando de mim. Eu não ligava, mas tem pessoas que se incomodam. Então a gente tem que respeitar as diferenças, os pensamentos diferentes, as atitudes diferentes, todas as situações diferentes nós temos que respeitar. Antigamente a gente não tinha acesso como a gente tem. A internet, ela não juntou as minorias, ela só na realidade fez com que a gente percebesse que não existem minorias. Existem pessoas distintas, todo mundo é diferente. Então eu não considero que eu tenha sofrido preconceito, porque eu não ligava. Tinha sim, mas eu não ligava. Então eu não posso falar que eu sofri. Tinha preconceito, óbvio, mas eu não sofri com questões de preconceito. Diego, tem uma coisa que eu queria abordar com você aqui, que é o seguinte, a imprensa faz a imprensa, não a imprensa total, a maioria da imprensa faz um olhar ruim contra o atleta que vira comentarista. Nos Estados Unidos isso é histórico, é normal, é cultura, tem sempre o comentarista do grupo que está fazendo o evento e o comentarista especialista, porque o comentarista especialista com certeza já viveu aqueles momentos, ele pode ser muito mais claro, muito mais preciso, né, nos comentários. Você está trabalhando agora com um comentarista participando dos comentários da TV Globo, da Sport TV, né, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa participação, né, e você também participou desse show dos famosos da TV Globo, que é uma coisa absolutamente sensacional, que mostra aquilo que eu falei no começo, um lado seu que pouca gente conhecia, né? E se conhece muito mais claramente hoje, de ser um ser humano especial, uma pessoa incomum, né? E eu gostaria que você falasse um pouco disso. Eu concordo e gosto muito quando numa transmissão tem um comentarista jornalista e tem um comentarista
que viveu o esporte, porque uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Então, eu fico muito, muito feliz de te ver comentando. Você é um cara preciso, conciso, bem-humorado, né? E dá muito prazer queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, são coisas muito distintas, né? Tipo, eu acredito que o ser comentarista da Globo, participar da Confederação Brasileira de Ginástica como comentarista também nas competições deles, isso é a continuação daquilo que eu fui e acredito que eu tenho que passar informação para as pessoas para que a gente tenha cada vez mais Diego Hipólitos, Arthur Zanetti, Arthur Noris, dentre todos os atletas que a gente tem no Brasil. O céu é muito grande, tem espaço para todo mundo brilhar. Então, é importante que a gente tenha essa percepção. A questão do show dos famosos é algo que está sendo muito legal para mim, porque eu nunca imaginei que eu ia ter a oportunidade de mostrar para as pessoas que eu canto. Óbvio que ele é imitando os cantores, a minha voz é bem diferente daquela, porque eu geralmente tenho que imitar os homenageados. O objetivo do programa é esse, é homenagear os artistas que nós gostamos, os que admiramos, enfim. Mas desde criança eu canto. Eu fiquei dos meus 8 anos de idade até os meus 27 anos de idade sem cantar. E a música, ela me transportou a voltar a ter alegria, porque foi no período que eu tive depressão e o karaokê era algo que me salvava. E todo mundo sempre aplaudia e eu achava assim, será que eles estão me debochando ou estão aplaudindo porque eu sou Diego Hipólito ginasta? E eu comecei a perceber que eu gostava muito daquilo e que não eram aplausos de deboche. É óbvio que eu não vou agradar a todos, eu não sou um cantor profissional ainda, mas eu posso me tornar se eu quiser, se eu trabalhar duro, o sonho é meu. Então, o que vai dizer até onde eu vou chegar são os meus esforços e Deus. Então, o mais difícil para mim lá é a questão da atuação, que eu nunca imaginei que eu teria coragem de fazer algo, de ficar desinibido, de dançar. Eu sempre tive muita vergonha. Qual é o nome? A Dança dos Famosos eu neguei em 2016. O outro programa, o da Record, o Dance Brasil, eu reneguei várias vezes. Porque eu falei, nunca vou dançar na frente das pessoas, eu danço super mal, eu sou duro, e eu fico com vergonha. Tudo que um atleta faz, ele faz se cobrando demais. É isso que o pessoal até lá do Show dos Famosos reclamava não, falava, se solta, que não é uma competição de ginástica, só que estão homenageando, vocês não estão competindo. Por mais que tenha uma competição, indiretamente, essas pessoas são que eu admiro. Pô, Mariana Rios canta muito, Vanessa Camargo, meu Deus do céu, Glória Gruber, tem pessoas, Margarete Menezes. Então só de me colocar ali, de me dar essa oportunidade, é muito grandioso para mim. E eu acredito que isso veio no dia que eu cantei no Serginho Grosman com o Felipe Araújo, que é irmão do Cristiano Araújo, né, que foi um ídolo musical aí no sertanejo. E o irmão dele, que canta muito também, tá fazendo o maior sucesso, tava no programa e me chamou para cantar. Cara, aquilo ali pra mim foi demais, porque aí eu cantei uma música na época do Marcos e Bellucci e me deu uma oportunidade, porque muitas pessoas viram que eu cantava e a própria Globo, algumas pessoas viram que eu cantava. Então, eu tive esse convite, eu já tinha tido esse convite antes, quando o quadro ainda era do Faustão, mas acabou não dando certo, não sei porquê. E aí, quando dessa vez me chamaram, eu falei assim, não vai dar certo, né? Eu vou aceitar, mas não, é muito mais difícil que só cantar. Como tinha a questão de cantar, eu não estava nem ligando que eu ia ter que atuar, que eu ia ter que imitar alguém. Eu falei, não tô nem aí, vou participar de qualquer jeito, eu que vou ter que quebrar esses meus rótulos, esses meus medos. Mas está sendo algo muito divertido, algo muito gratificante para mim, algo que eu sempre sonhei desde criança, porque é estranho, né? Um atleta estar num programa musical, não tem nada a ver para as pessoas olhando de fora, mas é uma oportunidade única que eu estou tentando abraçar da melhor maneira. Ô Diego, e para agradecer também a sua participação, a gente vai mandar presentes para você dos nossos patrocinadores, uma caricatura especial que o Caricasson, que é um artista que faz caricaturas de todos os atletas, ex-atletas, treinadores, ex-treinadores que a gente entrevista aqui, ele vai fazer uma caricatura sua bem bacana, a gente vai mandar para você colocar na sua rede social, colocar legal. Em quadro, onde você quiser. E também vamos mandar café. Eu não sei se você gosta de café, mas esse café é gourmet. Vamos mandar o café da Serra da Canastra, um café gourmet
aí para sua casa no Rio de Janeiro para vocês saborearem, viu? Ô, Diego, da minha parte aqui, eu acho que a gente pode te deixar sossegado agora. Tá de ótimo tamanho tudo que você disse, é uma honra, eu quero que você saiba disso, muito grande ter tido você aqui esses momentos, né? Saborosos, uma pessoa especial, né? Um ser humano especial, de luz, que nos encantou a vida inteira no esporte, né? E nos emocionou, não é? Com todos os seus momentos, os que não foram bons e os excelentes. A vida da gente é assim mesmo, né? A gente cai e se levanta, porque isso faz parte da nossa vida. A vida é assim, né? E feliz é aquele que consegue, né, cair e se levantar e fazer tanto sucesso quanto você fez. Foi uma honra muito grande para mim, pessoalmente, né? Que passei a vida inteira perto de atletas. Foi uma honra muito grande ter você aqui no Pod Esportes, e tenho certeza o Breno também. Grande abraço, dá um beijo na sua irmã, um beijo para você. Saúde. Muito obrigado, querido. Agradeço a oportunidade, que sejamos aí cada vez melhores, que tenhamos dias melhores e não desistam dos seus sonhos. Procurem fazer o melhor para os outros, que eu acredito que a vida tem a lei do retorno. Faça o melhor, que você vai receber o melhor. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.